Olá, irmãos! Dando continuidade ao estudo do livro Atos dos Apóstolos, estudaremos hoje o capítulo 16. Antes de iniciarmos o estudo, eu queria aqui desejar um feliz 2021 a todos os ouvintes desse canal e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja presente em suas vidas durante todo o ano e que aqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus Cristo, que procurem se arrepender dos seus pecados, entregue a sua vida para Cristo, que você verá o que o Espírito Santo de Deus fará nas suas vidas. Amém? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo e Barnabé, que estavam reunidos lá na Antioquia da Síria, eles se dividiram. Paulo e Silas foram levar a mensagem do Evangelho para a região da Ásia, a região da Grécia, da Turquia, enquanto o apóstolo Barnabé e o evangelista Marcos, eles foram para a ilha de Chipre. A gente vai ver que a partir de agora começa a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele vai agora rever todas as igrejas que ele levou a mensagem do Evangelho e também vai procurar outros locais onde o Espírito Santo de Deus o enviar. Vamos iniciar o estudo. Paulo chegou também a Derbe e Listra e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então, Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número, dia após dia. Aqui o apóstolo Paulo e Silas, eles passam pela cidade de Icônio e Listra, cidades às quais Paulo, tinha levado a mensagem do Evangelho há algum tempo atrás. Sendo que aqui ele vai olhar e ver que a igreja nessas duas cidades, a propagação da fé de Jesus Cristo crescia em números, a fé aumentava significativamente, a ponto de que tinha um garoto, um jovem chamado Timóteo, que era filho de uma judia e de um grego, portanto, ele era descendente de judeus, e Paulo achou por bem circuncidar. Por quê? Para que não trouxesse um problema maior junto aos judeus, já que aquela igreja ela era formada em sua grande parte por judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo. E ali Paulo viu em Timóteo o testemunho de vida, de que a igreja ali realmente estava cheia do Espírito Santo de Deus. A obra de Jesus Cristo ali, naquele lugar, tinha um grande significado. E Paulo viu em Timóteo que ele poderia ser um companheiro nas missões mundiais. E aqui a gente vai ver que o apóstolo, juntamente com Silas e Timóteo, vão para outras regiões, vão para tentar chegar na Ásia, vão iniciar lá pela Europa, e a gente vai ver o poder do Espírito Santo agindo na vida da igreja, porque nessa época o Espírito Santo de Deus é que guiava toda a igreja. O Espírito Santo de Deus, com o seu poder, com o que Deus enviou através de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus para habitar nos cristãos, e o desenvolvimento de toda a obra de Jesus aqui na terra, iniciado pelos apóstolos, nessas regiões, o Espírito Santo de Deus foi de fundamental importância para o crescimento. Continuando nos versículos 6 em diante. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia.
Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Aqui a gente vai observar que o apóstolo Paulo chega em Troade, que era uma ilha que ficava, que era um porto que ficava próximo à Grécia e que dava a entrada até a Macedônia. E Paulo estava preparado para levar a mensagem do Evangelho para a Ásia, lá para a Galácia, que era a Turquia, uma parte da Grécia, sendo que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, não deixou que o apóstolo Paulo se dirigisse para a Ásia. Ali são os mistérios que ninguém sabe mais, que o Espírito Santo de Deus falou para Paulo que ele não fosse para a região da Ásia. Então Paulo foi dormir e teve uma visão. E nessa visão apareceu um homem que dizia: passa na Macedônia, passa lá na Macedônia, precisamos ouvir a tua mensagem. Então Paulo, juntamente com Silas, com Timóteo e agora com o Lucas, o evangelista Lucas, que se juntou a Paulo, foi junto também para a Macedônia. E lá a gente vai ver o que acontece junto aos macedônios, onde a mensagem do Evangelho foi pregada e ali muitas vidas foram alcançadas para o reino de Deus. Versículo 11. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nesta cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo. Depois de batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgais que eu sou crente do Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Aqui foi uma coisa muito interessante, quando o apóstolo Paulo estava lá em Troade, e ali conheceu a Lídia, porque os apóstolos, quando eles chegavam nessas cidades, eles procuravam uma sinagoga judaica para poder levar a mensagem do Evangelho. E geralmente era dia de sábado, porque os judeus se reúnem no sábado. E aqui, pelo que a gente vê, aconteceu que não existia uma sinagoga naquela região, pois o apóstolo Paulo se dirigiu a um local livre. E aqui a gente vai ver que onde ele foi tinha muitas mulheres que estavam esperando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E ali Paulo faz a pregação da cruz, a pregação do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e que se arrependem dos seus pecados, são guiados pelo Espírito Santo e recebem de graça a vida eterna, e Cristo habita junto do seu Espírito Santo para mover o cristão a agradar a Deus nas suas decisões. E aqui a gente vai ver que o apóstolo Paulo, após Lídia
e sua família receberem a mensagem do Evangelho, se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para o Senhor Jesus, ela convidou os apóstolos até a sua casa, para que pudesse ser uma boa hospitaleira, para conversar, para tentar mostrar a alegria que ela estava de ter recebido a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E assim, são as pessoas que quando recebem a mensagem do Evangelho e que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, nessa conversão, há uma transformação no coração daquela pessoa, que aquela pessoa tem sede de ouvir a palavra de Deus, tem sede de procurar as Escrituras, a verdade, e tem sede de estar junto com os irmãos em Cristo, orando, tendo essa comunhão fraternal que tanto Jesus deixou para que nós possamos segui-los. Continuando o versículo 16. E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. A gente viu aqui na conversão da Lídia com a sua família que aconteceu esse fato quando eles chegaram na Macedônia, lá em Filipos, que foi ali a entrada da Europa, onde o Evangelho de Jesus Cristo chegou naquela época na Europa. E ali naquela região, depois dessa conversão da família da Lídia, a gente vai ver que eles saíram, passaram vários dias naquela região e saíam para orar. E um desses dias que saíram para orar, encontraram uma escrava que diariamente estava ali e insistia, dizendo: olha, filho, esses homens vêm levar a mensagem do Deus Altíssimo, Deus Soberano. E ali o apóstolo Paulo sentiu-se um pouco constrangido e viu que ali era um espírito demoníaco. Por quê? Porque ela arrecadava dinheiro para os seus senhores, através de adivinhações, através do misticismo, né? E ali ela viu Paulo, ela se manifestou, porque o demônio ele se manifesta quando ele vê a obra de Jesus Cristo. E ali o Paulo chegou para aquela escrava e imediatamente ele expulsou aquele demônio que tanto incomodava aquela mulher, porque ela era usada por homens para que pudesse arrecadar dinheiro. E ali o Espírito Santo de Deus, através do apóstolo Paulo, usou para que ele pudesse afastar e expulsar aquele demônio daquela escrava. E a gente vai ver lá na frente que, por causa dessa expulsão, eles são perseguidos e são presos. A gente vai ver lá na frente, na segunda parte do capítulo 16. O importante, meus irmãos, é que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo continuou naquela região, continua nos dias de hoje. A gente vai ver que há muitas pessoas que procuram misticismo, procuram ser enganadas por falsos mestres, procuram ser enganadas pelo Satanás, que é o pai da mentira. E aqui a gente vai ver que a obra de Satanás naquela escrava, fazendo com que ela arrecadasse dinheiro por causa de adivinhações, por causa de conhecimento dos fatos, e eles ganhavam dinheiro com aquilo. A gente sabe que o poder sobrenatural de Deus, que se manifesta na vida daqueles que o procuram, é magnífico, mas que também existe o lado mau. Existe também Satanás e seus demônios que estão
que eles são espirituais, eles estão nesse mundo trazendo as pessoas a falsas doutrinas, trazendo as pessoas ao engano, trazendo as pessoas à maldição, trazendo as pessoas a fazer coisas erradas aos olhos de Deus. Portanto, procuremos andar vigilantes quanto a isso, procuremos andar de acordo com a palavra do Senhor e procuremos andar de acordo com a doutrina verdadeira, que é a palavra de Jesus Cristo escrita nas Escrituras. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que nesse ano de 2021, Pai, muitos daqueles que ainda não te conheceram, que ainda não entregaram a vida para ser guiadas por ti, Pai, que venham a fazer e que teu Santo Espírito possa estar transformando diariamente todas essas pessoas, Pai, para a glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.